Negócios. 8 da manhã em ponto, está no ar o Jornal da Bandeirantes. Gente, a China libera em exportação de insumos para a produção de novas doses da Coronavac no Brasil pelo Instituto Butantan. O anúncio foi feito pelo presidente da República. Segundo ele, o lote de 5.400 litros já está em área aeroportuária. Bolsonaro também informou que os trâmites relacionados aos insumos da vacina de Oxford estão sendo agilizados, para também a Fiocruz dar sequência a esse processo de produção dos imunizantes aqui no território nacional. O presidente da República agradeceu o empenho dos ministros aí relacionados nesta missão: Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Eduardo Pazuello, da Saúde, e da ministra Tereza Cristina, da Agricultura. O general Pazuello destacou que a chegada dos insumos será rápida. A previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana, garantindo com isso a continuidade da fabricação e distribuição das vacinas. Mas como tudo nesse país vira política, Claro que o governo de São Paulo rebateu, disse que a importação dos insumos não foi uma realização do Planalto, mas do Instituto Butantan e do governo de São Paulo. Aliás, daqui a pouco, o governador João Dória vai ter uma reunião virtual com o embaixador chinês para discutir detalhes do envio dos insumos da Coronavac, Enquanto a gente vê disputa para briga até de insumo, não só da vacina agora, tudo vira disputa política nesse país. A gente espera mesmo que as coisas continuem acontecendo, Início da vacinação, que aconteceu em meio a essa tempestade política, essa briga extemporânea, do governo federal com outros entes governamentais do país. E também esperamos agora a chegada dos insumos, porque vai ser muito difícil comprar mais doses das vacinas, embora o governo federal esteja negociando isso. Ontem o ministro Paulo Guedes fez questão de ressaltar a importância da vacinação para a nossa economia e o empenho que está sendo dado pelo governo para se chegar a um bom termo aí com esses laboratórios que são os responsáveis pela produção da vacina mundo afora, O mais importante é a chegada de vacina e a chegada de insumos, A briga política tem que ficar de lado, não pode ganhar espaço nesse momento, porque atrapalha, Se há algum atraso nesse processo todo, ele é decorrente dessa disputa política, desse jogo de informações, O que o Brasil precisa, assim como todos os países, você vê a notícia que vem de fora. A Inglaterra está imunizando tantas pessoas, os Estados Unidos aprovam mais uma vacina para entrar no calendário de vacinação. Esse é o espírito, que o mundo caminha nesse momento. Agora, aqui no Brasil, às vezes a gente tem que parar um pouco para fazer críticas, para trazer ali alguma reflexão sobre essa polarização política que influencia nesse período em que estamos vivendo, na distribuição, na logística, e algo que é a lição de casa que todo governante precisa fazer. Se o governo de São Paulo foi atrás da vacina do Butantan, não fez mais do que a obrigação de fazer isso, porque é um estado rico, é um estado que tem um instituto que é linha de frente, e de primeiro mundo na produção de vacinas, tem uma qualidade que é invejada, mundo afora, que é aplaudida mundo afora. Então não fez mais do que a obrigação o governo do estado de São Paulo de fazer isso. Outros estados da federação não fizeram. Por quê? Porque não tem a mesma grana que São Paulo tem, porque não tem um Instituto Butantan por trás, Agora, é claro que as bateções de cabeça, elas acontecem. Nós temos aí críticas que foram feitas ao longo desse período todo. Por que a vacina demorou um pouco mais para chegar aqui em território nacional? Por que essa questão dos pedidos também não foi feita à Anvisa no momento oportuno? A Anvisa abriu o protocolo emergencial, para aprovação de vacina. Abriu uma linha rápida ali, uma via rápida para aprovação dessas vacinas. Então, dentre atitudes, que são aplaudidas, atitudes que merecem aí o nosso destaque, o nosso reconhecimento, é preciso também lamentar que ainda seja essa a motivação política, de alguns atores que estão aí na linha de frente
para trazer a vacina para o Brasil. O mais importante, né, Cláudio Humberto, é que a vacina chegou, a vacina ela está acontecendo em território nacional e nos próximos dias certamente chegarão os insumos para que nós tenhamos a produção também aqui no Brasil, e isso vai ajudar e muito na campanha de vacinação. Se há um ponto positivo, né, de todo esse debate, essa discussão, é uma adesão maior da população à vacina, mais gente cada vez manifestando o interesse de que está confiante, né, no programa de vacinação brasileiro e pretende tomar a vacina. Como disse ontem o ministro Paulo Guedes, eu repito, essa vacina é que vai nos salvar e vai garantir a economia brasileira, a economia mundial, que ela possa retomar o caminho do crescimento numa velocidade muito maior. Bom dia, Cláudio Humberto. Olá, Pedro Campos, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Olha, como você disse, o importante é que a vacina chegou, né? Chegou, continua chegando, até agora, por exemplo, ontem eu fui verificar, o Brasil já está entre os países que mais vacinam no mundo, já é o 5º país que mais estão vacinando a população, o que é uma conquista, né? O Brasil vai recuperar essa posição de atraso, entre aspas, né, no início da vacinação sem demora, né? Porque os números aqui são superlativos. O Brasil hoje, por exemplo, já tem 70% da população vacinada da América do Sul. Só para você ter uma ideia dos números. É claro que o Brasil, com 212 milhões de habitantes, a gente olha para trás assim, puxa vida, até agora nós temos aquelas 6 milhões de doses iniciais que se somaram a essas 2 milhões de doses que chegaram agora de Oxford e também as 10 milhões de doses de Oxford que estão para chegar no início de fevereiro. E é pouco, quer dizer, se considerar o volume total, mas é muito mais do que a maior parte do mundo. Só para se ter uma ideia, o Brasil, na Europa, já há uma certa paralisia do processo de vacinação por falta de vacina. A carência de vacina, a falta de vacina é algo que atormenta o mundo inteiro, né? Há países em situação menos desconfortável, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito dinheiro, além de dinheiro de sobra, tem os laboratórios, 2 dos laboratórios que desenvolveram as vacinas mais, das vacinas mais ambicionadas, que são da Pfizer e da Moderna, né? Enfim, cada país tem o seu tormento, né? Mas desde o dia 17, quando foi iniciada a vacinação aqui no Brasil, até agora, o Brasil já é o 5º país que mais imuniza a sua população no mundo inteiro. Somente os Estados Unidos, o Reino Unido, a Índia e Israel vacinaram mais habitantes do ponto de vista proporcional, né? Israel, por exemplo, é um país e fez o seu dever de casa, é preciso destacar isso, é preciso elogiar a atitude do governo de Netanyahu. Eles, de fato, mandaram muito bem, imunizaram quase metade da população já a essa altura. Mas é um país menor do que Sergipe, que é o menor estado da Federação Brasileira. É preciso ver que é um país rico, com população pequena e com dimensões territoriais tão pequenininhas, fica muito mais fácil do que imunizar um país com as dimensões continentais do Brasil. Esses dados são da plataforma Our World in Data. No total, o Brasil é o 15º país com mais pessoas imunizadas. São mais de 700 mil imunizadas. Isso porque estamos falando de 700 mil. Quando chegarmos lá aos 3, 4 milhões, rapidamente chegaremos talvez em 2 semanas a esse número, aí o Brasil vai saltar lá para os primeiros países que mais vacinam no mundo. Portanto, assim, tem que ter calma. Evidentemente que todo mundo espera por essa vacina há muito tempo. É a única saída segura dessa crise, como todos sabemos, né? Tudo mais são conjecturas, tudo mais são hipóteses, são até terapêuticas e promissoras, mas o que vai mesmo nos livrar disso de maneira absolutamente incontestável é a vacina. Portanto, vamos curtir esse momento e esperar a vez do Brasil. Você vê que há diversas iniciativas, né? Diversas iniciativas para importar, inclusive do setor privado.
associações de empresariais que estão se mobilizando para também dar a sua contribuição, importar vacinas, etc. Enfim, está tudo caminhando. Eu acho que até o meio do ano o Brasil já terá dado um passo largo no sentido de sermos declarados no futuro próximo livres dessa doença aqui no nosso país. Você tem toda a razão, Pedro, quando destaca ou quando lamenta essa coisa do aproveitamento político, né? O que é que aconteceu ontem, a rigor, né? Que levou o presidente da República a publicar um post nas redes sociais saudando a liberação pela Índia de 5,4 mil litros do IFA, né? Aquele insumo que é fundamental para a produção da vacina. O governo brasileiro foi comunicado pelo governo chinês de que aquele lote, aquela carga, já estava na área aeroportuária lá da China, lá de Beijing, para embarcar para o Brasil. E que a previsão de chegada aqui é até o final da semana. Foi tudo o que aconteceu. Foi o governo da China comunicando ao governo brasileiro. É como você estava lembrando. A gente não vê notícias de que, porque o Vale do Loire, lá na França, tomou a iniciativa de comprar vacina, não sei o quê. Você não vê notícia dizendo que a cidade do Porto, lá em Portugal, está à frente, foi quem primeiro pediu a vacina. Não, é Portugal, né? Tanto quanto nas iniciativas, se houve iniciativas em outros países isoladas, de províncias ou de estados, ou que lá são províncias, né? Isso é irrelevante, né? O que é relevante é o país, né? A vacina chegou ao Brasil, a vacina será produzida no Brasil. Isso aqui é um país só. Vamos parar com o aproveitamento político que mal disfarça uma atitude segregacionista, uma atitude até um tanto quanto no sentido separatista, né? É algo que não interessa ao Brasil de maneira alguma, esse tipo de aproveitamento. É irrelevante saber, porque eu fiz primeiro, eu liguei primeiro, eu fiz não sei o quê. Nem se isso é verdade, mas verdade ou mentira é irrelevante. Cláudio, sobre essa história, né, das empresas privadas que querem adquirir um lote aí de 33 milhões de doses da vacina, né, o Planalto deu o aval, né, enviou uma carta para a fabricante AstraZeneca e diz que metade, né, desse lote tem de ser doado para o SUS, né? Esse é um debate também fundamental para o momento em que estamos vivendo. Se empresas estão interessadas em adquirir doses para vacinar brasileiros, para vacinar os seus funcionários, né? O governo brasileiro tem mais que receber de portas abertas essa atitude. Afinal de contas, depois disso, né, além dessa imposição que foi feita aí de doação, e as empresas me parece que aceitaram de prontidão essa reivindicação aí do governo, é uma dose menor de vacinas que o governo vai precisar comprar para vacinar os seus brasileiros. Nós precisamos parar com essa exploração política, né, de depois querer botar um carimbo lá de que nós vacinamos. O Brasil inteiro tem que estar unido. Se tem alguém disposto a ajudar, se laboratórios privados querem comprar vacina para revender aqui, desde que sejam vacinas autorizadas aí pela Anvisa, vacinas que estejam seguras, né, e tenham ali a sua eficácia comprovada, o governo brasileiro tem mais que agradecer esses empresários que estão interessados em fazer esse programa. Você imagina só, 33 milhões de doses, olha que avanço que nós podemos dar no programa de vacinação. E a gente sabe, né, Cláudio, que para muito empresário, esse valor aí de 20 e poucos dólares que custa cada vacina, pelo menos é isso que tem sido informado, é um valor que vale muito a pena para imunizar os seus funcionários, para trazer garantia para o desempenho da empresa, para que a empresa não pare porque tem algum funcionário afastado com Covid. Ou seja, esse programa de vacinação pode ganhar muita celeridade com a participação da iniciativa privada. O governo precisa abrir as portas para esses empresários, ajudar nas negociações, porque está envolvido nessas negociações com laboratórios, com outros governos, e claro que esse aporte financeiro é fundamental para dar celeridade e ganharmos outro patamar nessa campanha de vacinação, né? Num país com pandemia, tem que ciscar para dentro, né? Não é para ciscar para fora. Tem que todo mundo colaborar no sentido de manter o país unido, né?
Aqui para nós, essa história da investigação contra o ministro da Saúde, evidentemente que não se pode deixar nenhum tipo de irregularidade, suspeitas, etc., sem ser apurado, sobretudo no setor público, né? Mas, assim, só um país como o Brasil, né? A justiça deste país atormenta o ministro da Saúde com um processo, com uma investigação em plena pandemia. É impressionante, né? Tirar do ministro da Saúde o foco, que deve ser único, né, que deve ser exclusivo, o foco no combate à doença, enfim, no sentido de colocar, de mobilizar o maior volume possível de recursos técnicos, humanos, materiais, financeiros, no combate à pandemia. Esse é o papel do ministro da Saúde. Não interessa quem é o ministro da Saúde. É o ministro da Saúde de um país, como acontece no mundo inteiro, que está enfrentando um processo, um momento muito grave de pandemia. Aí não, pega lá, bota a polícia em cima do cara para atormentá-lo e tirá-lo do foco, né? Enfim, aquelas coisas que só acontecem no Brasil mesmo, mas de qualquer maneira o que a gente insiste nessa visão, na visão de que é preciso que todos estejamos de mãos dadas em todos os setores de atividades, público e privada, para juntos continuarmos enfrentando essa doença e vencê-la, né? Se o setor privado tem condições de meter a mão no bolso, né, e comprar ali 30, eu acho que é essa a previsão, né, mais de 30 milhões de doses, por que não? Estão querendo comprar 30 milhões de doses, mas parece que houve há uma possibilidade concreta de 11 milhões de doses. Então que isso seja feito. Qualquer milhão de doses já faz uma diferença enorme, não é, Pedro? Com certeza. Esse é o Jornal da Bandeirantes, gente, que está no ar. Você também nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com muita informação e análise e, claro, contando sempre com a sua participação.